Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que esteja tudo bem com você aí desse lado. Vamos dar início à aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre meio ambiente, certo, gente? Na perspectiva da globalização. A gente sabe que todos os campos da nossa cultura, das nossas relações econômicas, da política internacional têm se inserido, logicamente, na globalização. O meio ambiente, como é um tema de importância coletiva, todos os países, sejam eles pobres, ricos, em desenvolvimento, têm um interesse particular pelo meio ambiente. Então, o meio ambiente, o equilíbrio ambiental é importante para a sobrevivência humana, sobretudo, né? Então, isso faz com que seja um tema para debate a nível mundial, a nível global, tá certo? Pessoal, há um ponto na história que vai agravar, vamos dizer assim, essa relação do homem com o meio ambiente. Esse ponto é a Revolução Industrial, que, como vocês sabem, começou, na verdade, no século XVIII, lá na Inglaterra. Até antes da Revolução Industrial, a nossa relação com o meio ambiente não era tão, vamos dizer assim, destrutiva, né? Nós não tínhamos tanta capacidade de alterar o meio ambiente como passamos a ter a partir da chegada da indústria, das máquinas e de todo o aparato técnico, tecnológico que nos viabilizou, vamos dizer assim, essa exploração massiva do meio ambiente, ok? Então a Revolução Industrial, a partir dela, e com o surgimento das máquinas que têm grande capacidade de alterar o meio ambiente, destruir florestas, retirar matérias-primas e por aí vai, nós passamos a ter uma relação muito mais potencializadora de transformações no meio ambiente, ok? No pós-Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar, né? A Segunda Guerra Mundial vai de 39 a 1945. Então, após a Segunda Guerra, o mundo se transforma, novos temas vêm ao debate, e entre eles também a perspectiva ambiental. Na perspectiva ambiental, nós vamos ter alguns fatores que explicam esta preocupação, esse debate após a Segunda Guerra Mundial. O crescimento da população mundial, né, gente? Vamos lembrar que depois da Segunda Guerra, em países como os Estados Unidos, nós tivemos uma geração chamada de Baby Boomers. O que é isso? Bebê, boomers, explosão. Foi uma explosão de bebês, né? No caso, muita gente nascendo devido à instabilidade econômica de países ricos e que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial, no caso dos Estados Unidos. Então, essa geração que vem pós-Segunda Guerra, no caso dos Estados Unidos, naquela febre do consumo voraz, da vida mais tranquila, da vida mais estável, mais rica financeiramente, né? Então, esse crescimento preocupou, sim, os países a nível global, bem como os padrões de consumo. A propaganda, o marketing, os meios de comunicação de massa que começaram a se difundir naquela época, trouxeram também uma mudança de comportamento das pessoas. As informações interativas que as pessoas começaram a ver também, compre, beba, leia, tenha, né? Todas essas estratégias de marketing começaram a se massificar no mundo, e sobretudo em países mais ricos, certo? Porque o padrão de consumo dos países mais ricos, logicamente, é muito maior do que os países em desenvolvimento ou os países pobres, certo? E aí nós tivemos também a industrialização rápida dos países. Vamos citar aqui os tigres asiáticos, vamos citar países como o próprio Brasil, que começavam a ter um papel importante na industrialização global, que começavam a criar seu próprio parque industrial interno, e que com isso passaram a também responder pela degradação ambiental. E aí lá nos anos 70, precisamente aí em 72, nós tivemos um encontro global, coisa que até então nunca tinha acontecido,
para discutir o meio ambiente, certo? Foi na cidade de Estocolmo, que fica lá na Suécia, certo? Então, esse encontro ele discutiu aí temas de relevância mundial para o meio ambiente. E dentre esses conceitos discutidos, começou-se a tentar uma linha de pensamento que possibilitasse o crescimento econômico, mas sem comprometer os recursos ambientais, tá certo? Então houve uma discussão muito forte, acalorada, entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Qual foi essa discussão? Os países desenvolvidos quiseram impor limites de exploração ambiental, impor metas a serem atingidas para nós preservarmos, conservarmos o meio ambiente a longo prazo e restringindo no caso, a industrialização dos países em desenvolvimento, que com certeza não aceitaram e ficou esse atrito, né? Não surtiu um grande efeito prático desse diálogo. Então, os países desenvolvidos, como eles já estão em um patamar de riqueza muito maior, eles se sentem à vontade para limitar a exploração do meio ambiente, coisa que os países em desenvolvimento ainda não atingiram, né, esse patamar de riqueza, de estabilidade econômica, certo? Vamos lá. Então, 20 anos depois, em 1992, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, houve um debate, um segundo debate global, vamos dizer assim, que foi a Eco 92 e o Rio 92, que tratou sobre o desenvolvimento sustentável, que justamente é isso. É você ter o desenvolvimento, o progresso econômico, sem comprometer os recursos naturais para gerações futuras. Certo? Então, nesse contexto, se discutiu a importância da biodiversidade, a preservação das espécies originais, combate à biopirataria e por aí vai. Tá? Então, o tema central foi o desenvolvimento sustentável. E aí, 10 e 20 anos depois, ele foi revisado, em 2002 e em 2012. Contudo, né, pessoal, vamos entender que não houve grandes avanços ainda no que diz respeito aos consensos, aos acordos que essa agenda propunha, né, a Rio 92. Beleza? Ainda tem muita coisa a ser executada na prática que não foi ainda, que não foi conseguida na sua plenitude. E aí vamos falar um pouquinho sobre os principais problemas ambientais da atualidade, do século XXI. Eu enumerei alguns aqui para vocês. A degradação dos solos. Os solos, eles são importantes primeiramente para quê, né, gente? Para a agricultura, para os recursos alimentícios mesmo que nós consumimos. Então, a degradação dos solos, ela põe em causa, põe em risco até mesmo a nossa agricultura, que é um importante meio econômico e que também nos traz o alimento para a mesa, né? Então, vamos lá. A degradação dos solos, como eu coloco aqui no slide, ela é potencializada, ou seja, ela é aumentada, não quer dizer que só o homem faça isso. Às vezes os fatores naturais daquela região que o solo está possibilitam aí a degradação dele. Sim, né? Vamos citar o caso aqui do semiárido. O semiárido é uma região naturalmente mais seca. Então os solos são mais facilmente degradados. Inclusive, ocorre aí o fenômeno da desertificação, que é quando o solo perde a sua capacidade produtiva, ele se torna estéril, certo? Então, não só o homem faz isso, mas o homem potencializa a degradação dos solos, quando ele faz várias coisas, como queimadas, desmata. Por quê? O que acontece quando eu desmato uma área que tem um solo protegido por essas matas? Eu vou retirar a proteção, o escudo que o solo tem para, por exemplo, quando a chuva bater, né? Quando a chuva bate no solo, o que acontece? As copas das árvores absorvem o impacto das gotículas e o que cai no solo é uma parte muito pequena da chuva, né? Para que o solo não seja
digamos assim, destruído, né? Porque o solo ele é muito compacto, então ele não pode sofrer essa ação direta, essa erosão causada pela ação da chuva. Então, se eu desmato, eu retiro esse escudo e os solos eles tendem a fazer isso aí que está na foto. Isso aí é o que se chama de vossoroca ou bossoroca, dependendo da região do Brasil que se diga, né? Então é quando o solo realmente chega num patamar de morte, porque ele não vai ter meios de se proteger, não vai ser mais produtivo e vai comprometer toda a sua estrutura. E aí abrem-se esses grandes buracos devido a essa erosão que foi potencializada pelo desmatamento, certo? E também quando se joga resíduos químicos no solo, comprometendo a sua estrutura e equilíbrio químicos, certo? Fazendo com que ele também possa deixar de ser produtivo. As queimadas, pessoal, estamos acompanhando agora no Cerrado, né, lá no Centro-Oeste. Se vocês assistirem ao jornal, todos os dias está falando sobre as queimadas no Cerrado, que é uma coisa natural por lá, porque é uma região muito seca e os incêndios são algo meio que naturais. Porém, alguns incêndios são criminosos. Então basta o homem fazer uma pequena ação, como jogar uma bituca de cigarro, e aí por lá naquela região, devido à secura do ar, pouca umidade que existe, a ocorrer uma queimada, um incêndio muito grande, certo? Então as queimadas podem sim ser causadas pela natureza, mas também podem ser agravadas pela ação do homem. Elas comprometem a cobertura superficial do solo, né, gente? Remove todo o nutriente que existe no solo, tá? Põe em risco, claro, espécies de animais, de plantas, até às vezes algumas espécies ameaçadas de extinção correm esse risco. E também, nos casos mais graves, pode destruir casas e matar, né? Causar a morte de alguma pessoa. E aí vem o tema que eu considero o mais importante, o risco maior que nós temos, que é a escassez de recursos hídricos. Então sabemos que a água, como eu coloquei aqui, é o ouro do século XXI. Quando eu falo recurso hídrico, quando tem a palavrinha recurso, quando eu estou estudando meio ambiente, né, pessoal? Recurso hídrico, recurso mineral, recurso vegetal, eu estou falando de um bem econômico. Uma coisa é você falar da água pura e simples, outra é você usar esse termo, recurso hídrico. É a água numa perspectiva econômica, capitalista, então ela tem um valor, sim, de mercado, uma lógica mercadológica, certo? Então vamos lá, fatores preocupantes, o crescimento demográfico, ou seja, o crescimento populacional no mundo, que aumenta, pressiona as reservas de água potável no mundo, aumenta a demanda por água, né? O desenvolvimento industrial, a indústria utiliza milhares, milhões de litros de água para fazer o que a gente consome no dia a dia, né? Uma calça, por exemplo, ela leva milhares de litros de água, uma calça jeans, por exemplo, certo? Uma carne, ela também leva muitos e muitos litros de água, que entra na lógica aí da pecuária, certo? Mas a indústria e a agricultura são as atividades que mais consomem água. O consumo doméstico ele ainda é muito tímido perante a agricultura e a indústria. E aí, com o aumento da demanda do agronegócio, você vai ter uma maior pressão sobre a água potável, que é o que eu coloquei aqui, o aumento da agricultura irrigada, ou seja, mais e mais campos de agronegócio, de produção agrícola em massa, que vão demandar mais água, certo? E aqui vocês veem um pequeno mapa, onde se mostra, né, pessoal, que nós temos uma desigualdade enorme no acesso à água potável, ao recurso hídrico, certo? Então você vê que, por exemplo, o Brasil ele tem uma situação comparada a países, por exemplo, como a África, que está aqui, ó, deixa eu pegar o mouse aqui para vocês, que está aqui. O Brasil está numa situação de abundância extrema. O Brasil ainda é um país
que tem boas quantidades de água em reserva, certo? Então, o Brasil, como quase toda a América Latina, América do Sul, tem uma boa situação quanto à questão da água, tudo bem? Então, você vê, por exemplo, que países aqui do norte da África têm uma escassez muito grande de água, o Oriente Médio, aqui na Península Arábica, você tem partes aqui da China, da Mongólia, que tem uma escassez tremenda de água, certo? Aqui nos Estados Unidos você também tem situações de regiões sem tanta abundância de água. Então você vê que a distribuição da água no mundo, ela é desigual, certo? Então, cabe a nós, como país, como pessoas, como cidadãos, preservar, economizar o quanto possível e lutar por melhorias no que diz respeito à questão da água. Não facilitarmos só para os recursos econômicos, só para favorecer os interesses econômicos. A água é um bem essencial para o ser humano. Então, que o lucro não esteja acima da nossa existência, tá certo, gente? Então é isso. A aula de hoje, acredito que foi muito produtiva. Releiam, pesquisem sobre esse conteúdo e respondam às atividades, tá certo? Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima.